Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para você, nessa noite de quarta-feira, que o Senhor possa trazer mais uma vez um renovo e um alimento cotidiano, o alimento diário que Ele nos dá nas nossas jornadas, nas nossas adversidades. Deus tem sido sempre o nosso sustento e temos a certeza de que na presença dEle não nos faltará o renovo para que possamos atravessar as lutas. Vou deixar com vocês um texto da palavra, mas antes eu peço a você que curta esse vídeo, compartilhe, comente, que pela graça de Deus eu possa falar um pouco da palavra e que o Espírito Santo venha veicular a palavra dele através das minhas palavras. O texto está lá em Jó, no capítulo 2, no versículo de número 9, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida atualizada, a NAA, e diz assim a palavra de Deus. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu não vou me aprofundar na provação de Jó. O caráter da provação de Jó é bem conhecido de todos nós. O nível de provação, o nível de adversidade, onde todas as áreas da vida do servo Jó foram afetadas, isso a gente conhece. Nós sabemos o tamanho do sofrimento, ou seja, conhecemos a história sobre o sofrimento, não tem como mensurar um sofrimento desse. Só ele sabe o que ele sentiu e o Senhor conhece, é claro. Só ele, Deus, sabe. Mas quando pegamos o personagem ali, a personagem da mulher de Jó, e ela vira para Jó, e na tradução do texto, quando nós pegamos na Bíblia francesa, ela tem uma conotação diferente. A mulher de Jó vira para Jó e diz: você ainda conserva a sua fé? O texto aqui lido é a sua integridade, mas na Bíblia francesa é: você ainda conserva a sua fé? Meus irmãos, é uma pergunta interessante, né? Eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente para nós mesmos, se temos conservado a nossa fé, se a nossa fé tem sido conservada diante de tudo aquilo que acontece. Conservar não é fácil, não é uma tarefa fácil. Conservar requer muito cuidado, muito zelo. Esses dias eu saí aqui do meu bairro, eu tenho um vizinho que ele é um colecionador de carros antigos, né? E ele parou com um carro, né? Um Calhambeque, que é um carro muito antigo, e o modelo que ele estava era um dos primeiros modelos e o carro estava lindo. O carro estava assim, brilhando, tudo novinho, impecável, todas as peças, tudo direitinho, tudo no seu devido lugar. E eu fiquei assim, pasmo, né? Tamanho cuidado e tamanho estado de conservação daquele veículo. E aí ele falou assim, ele riu, né? A gente conversando na padaria, e ele riu e falou assim: olha, o segredo aqui é manutenção. Eu não deixo as coisas depreciarem, eu não deixo as coisas quebrar, piorar o estado do carro, eu não deixo isso se acumulando. Se tem algum problema, eu vou lá e conserto. Se teve alguma coisa que desgastou, eu vou lá e troco. Então é uma constante, uma diária manutenção, uma manutenção diária dele. Essa manutenção diária é o grande segredo da conservação. Então, quando hoje eu estava meditando nessa palavra, a pergunta da mulher de Jó: você ainda conservas a tua fé? Me veio no coração essa conversa que eu tive com esse homem. E eu acho que a nossa fé, a nossa vida cristã não é diferente. Conservar a fé, conservar a nossa sinceridade, a nossa vida com o Senhor é isso. Requer uma manutenção diária. É todos os dias a gente investir tempo no nosso relacionamento com Deus. E o dia é corrido, a vida é cansativa. Mas quando assim nós fazemos, quando nós conservamos a nossa fé, nós mantemos ela viva, nós mantemos a nossa fé na forma que desde o início ali, quando nós vivemos uma experiência com Deus, a luta ela pode ser do tamanho que for, nós conseguimos atravessar essa luta. Eu sei que eu estou falando com alguns que talvez já tenham perdido a sua fé. Eu sei que eu estou falando com alguns que talvez não tenham a sua fé mais tão conservada. Eu sei que eu estou falando com alguns que já mudaram. E nós mudamos. Nós enfraquecemos, nós esmorecemos. Eu sei disso. Mas Deus, ele tem poder. E eu creio que nessa noite ele está trazendo essa palavra ao seu coração para ele renovar a experiência que você teve lá no início. Quando a gente pega as cartas do Apocalipse, né, e no outro canal, o Ictus, eu vou até deixar aqui na descrição, eu tenho falado sobre as cartas do Apocalipse. Uma coisa que o Senhor fala demais nas cartas às igrejas da Ásia Menor é: conservaste a tua fé. Ele fala isso a uma das igrejas: conservaste a tua fé.
Ou seja, mesmo diante de tudo isso que aconteceu, você se manteve fiel. Você se manteve na posição. Você se manteve no propósito que eu te dei. Conservaste a tua fé. Conservar, basicamente, é manter algo no estado inicial. Será que nós temos conseguido manter a nossa fé da mesma maneira que era no início da jornada, no início da nossa vida cristã, no início da nossa experiência com Deus? Esse é um questionamento que eu me faço, eu acho que é um questionamento que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Não sejamos fiscais da fé alheia, sejamos fiscais da nossa fé e da nossa experiência com Deus. Daniel foi um servo que foi levado cativo, como jovens, foi levado cativo para a Babilônia. Ele foi muito usado pelo Senhor ali na Babilônia. Os reinos se passaram, o tempo avançou e depois de muitos anos, o rei já não era mais o rei Nabucodonosor, era o rei Beltesazar. E Beltesazar manda chamar Daniel à sua presença para desvendar uma escrita que havia na parede. Uma mão misteriosamente escreveu algo. E aí quando Daniel entra na presença de Beltesazar, Beltesazar pergunta para Daniel: és tu aquele mesmo Daniel? És tu o mesmo Daniel da época do meu pai? Que havia sobre você um espírito excelente, a sabedoria de Deus, interpretava sonhos e visões. És tu esse mesmo Daniel? Será que temos sido? Será que eu tenho sido o mesmo Alan? Será que você tem sido o mesmo, a mesma do início? Será que temos conservado a nossa sinceridade? Será que temos conservado a nossa fé? É importante conservar. O texto de Apocalipse vai dizer: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor dar-lhe-ei que seja coluna no santuário, no meu santuário. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça destrói. Não, mas ajunteis no céu. Que seja o nosso tesouro, a nossa experiência com Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a perder essa identidade. Todo o intuito do adversário é tirar a identidade de Deus em nós. É nos deixar disformes. Que não sejamos mais semelhantes ao Senhor. E o que nos dá identidade, o que nos faz, de novo, voltar a uma semelhança com Deus lá do início, perdida no Éden, é o Espírito Santo. É a nossa fé. São esses valores. Aqui eu estou trazendo uma mensagem nessa noite, e é muito fácil eu chegar aqui e trazer uma mensagem triunfalista. Eu gosto de trazer uma mensagem de fortalecimento, de encorajamento, mas às vezes eu gosto de trazer mensagem de reflexão, porque são reflexões que eu faço. São reflexões importantes na nossa jornada, porque às vezes não basta só você ouvir: olha, você vai vencer essa batalha, você vai atravessar essa luta, você vai passar por esse deserto. Não é só isso. Porque às vezes a pessoa ela quer ouvir isso, mas ela já não tem mais fé. Ainda que ela ouça, não serve, não adianta. Não vejo João Batista, quando ele teme acerca do Cristo, se Jesus era o Cristo ou não. Ele estava preso, sabia que ia ser morto. Ele manda 2 de seus discípulos. Jesus poderia dizer: olha, vai lá e fala para João que eu sou o Cristo. Não, Jesus faz uma hora extra, cura, liberta, transforma, salva. Ele fala: agora fala para João o que vocês viram. Não o que eu estou dizendo, o que vocês viram. Então a experiência, o testemunho que aqueles 2 discípulos passaram para João fortaleceu a fé dele. Não foram apenas as palavras. As palavras, eu posso aqui chegar todo dia e trazer palavras. Nem sempre são as palavras que renovam a nossa fé. Às vezes são as experiências. São as experiências. E hoje eu creio que Deus ele quer renovar a nossa experiência com Ele, para que continuemos, ou para que voltemos a conservar a nossa sinceridade, a nossa fé, a nossa vida na presença dEle. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Não existe galardão maior nessa vida do que a vida que está por vir. Esse é o maior galardão. Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.